Professor Alfredo, estamos continuando com o nosso curso de extensão, Ferramentas Moodle. A equipe pedagógica, formada por mim, professor Ana, André, David, Eros, Leonardo, Rafael, Reginaldo e Sandra. Então hoje a gente vai trabalhar com a questão de importar questões. Há duas maneiras possíveis de importar questões. Importando o banco de questões de outros cursos, ou do seu curso de anos anteriores, também funciona, ou ainda importando questões de arquivos externos, isto é, novas questões. Então, partindo sempre do nosso espaço, eu vou abrir a aba Administração e vou clicar aqui em Importar. Vejam, não é o banco de questões, é importar no seu espaço. Então, eu vou selecionar o curso onde eu desejo importar. Eu seleciono o curso, ou então eu também posso escrever o nome do curso. Pode ser, inclusive, o curso de outro professor que eu esteja inscrito. Então, pode-se combinar com outro professor, que você queira algumas questões que ele tem lá, e você pode trazer para o seu curso. Vou clicar em Continuar. Vai aparecer essa configuração aqui. Nós vamos desmarcar todas as caixinhas, só vamos deixar incluir aqui somente o banco de questões que nos interessa. Tá? Senão vem outras coisas aqui que eu posso importar. Vou clicar em Próximo. Vai aparecer essa tela aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar Nenhum para desmarcar todas as caixinhas, porque só nos interessa a caixinha geral, e marcar somente a caixinha geral. Clicando em Próximo, vamos ver a confirmação. Então aqui sai o verdinho, então importar o banco de questões. Clicar em Executar importação, aparece essa tela verde. Então não houve nenhum problema na importação. Você vai mandar continuar. Volta-se, então, depois de continuar a sua página. Vocês abrem a aba Administração, novamente. E agora cliquem em Banco de Questões. E aí vai aparecer as suas questões importadas do outro curso. Você pode aqui, inclusive, editá-las. Né? Tem as teclinhas ali, editar, visualizar. Então, você pode fazer esse mecanismo para as questões que você tem em um outro curso, ou outro ano do curso, ou mesmo de outro professor, no espaço de outro professor que você esteja inscrito. Você pode fazer essa importação. Muito bem. Continuando, nós vamos ver aqui como é que se faz a importação de novas questões, ou seja, questões externas ao Moodle. Então, isso permite que questões de arquivos de textos externos enviados através de um formulário. Veja bem, eu posso ter geralmente os professores têm em doc as questões, as provas, só que não dá para importar diretamente, ou seja, o Word não conversa com o Moodle. Existe possibilidade de acrescentar o Word no próprio Moodle? Existe, mas lembrando que não é do interesse, isso é um plugin, se faz. Por que não pode? Porque o Word é um arquivo comercial, é um programa comercial. Então, lembrem-se, e fechado, não dá. Aqui tem que ser aberto, né? Então, mas tem maneiras de se fazer isso. No próprio Word, dá para trabalhar as questões de modo a fazer um novo formato dessas questões
que possam ser importadas, então, pelo Moodle. Existem vários tipos de formatos desses formulários. O GIFT, o Icon, Blackboard, o Moodle XML e, inclusive, o XML do Whole Potatoes, que vai ser também visto no nosso curso. Todos dependem de algum conhecimento de linguagem de programação, mas o formato mais simples que tem, que é o que eu vou mostrar agora, é para importar questões de múltipla escolha somente, né? Aquelas do ABCD, a partir de um arquivo de texto. O arquivo Word, um doc do Word, ele vai ser convertido em um arquivo sem formatação, para poder ser importado. Então vamos lá, como é que se faz isso? Aqui eu tenho uma prova que eu faço com os alunos. Tem cabeçalho, formulário, tabela, então tem várias coisas. Aí tem que tomar cuidado. Todas essas coisas aqui, ó, as figuras, as tabelas, não são importadas. Então isso tem já, para ajudar, você já retira isso aqui. Tá? Então, se você quiser colocar uma figura, você pode editar a questão lá no Moodle depois e inserir essa figura, mas ele não transporta, ele não importa diretamente. Ele só vai importar as questões em si, o enunciado das questões. Tabelas também não. Isso aqui lembra que é uma formatação do Word, ele não vai importar. Então, isso sempre tem que ser inserido como figuras depois. Então, vamos lá. Preparei aqui 3 questões. Então, isso aqui está no Word, eu abri no Word essas 3 questões, dessa forma aqui. Vamos clicar no arquivo. Agora eu estou trabalhando no Word, né? Clicar no arquivo do Word. Eu vou selecionar ali, salvar. Então, eu vou clicar no salvar como. Então, aquela página das 3 questões, vou salvar. Aqui pode ser múltiplas questões, 50, 100, não interessa, tá? Então, se você tiver uma grande quantidade de questões, você importa todas de uma vez. Muito bem. Vai aparecer isso aqui, no salvar como. Vocês vão ter várias opções. Então, clicando aqui nessa aba, vai abrir essa aba aqui. Então, abrindo as opções. Então, as várias formas de salvar. Em PDF. E nós vamos salvar simplesmente em arquivo sem formatação, que é um TXT. Selecionamos ali o texto sem formatação. Ele não pode ter formatação para ser importado no Moodle. Por isso que nós vamos fazer isso. Muito bem. Aparece essa caixinha aqui. Vocês vão escrever o nome do arquivo. Pode ser o mesmo arquivo do doc. Lembrando que ele vai salvar aí como TXT, arquivo sem formatação. E vamos mandar salvar. Agora que vem o lancezinho, o segredo da história. Qual é o segredo? Quando vocês mandar salvar, vai aparecer esta caixinha aqui. Ó. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em outra codificação, obrigatoriamente aqui. Ó. E logo em seguida, quando clicar em outra codificação, vai aparecer aqui essa caixinha. Vocês vão selecionar essa formatação aqui, ó, Unicode UTF-8. É essa formatação aqui, é essa forma que o Word entende. Por isso que a gente tem que formatar nessa configuração. Clicar em OK. Lembrando, não vamos abrir aquele arquivo no Word, porque senão ele vai estar editado. Não. Nós vamos abrir esse arquivo nos acessórios do Windows e nós vamos abrir a caixinha, o bloco de notas. Então, é no bloco de notas que nós vamos configurar esse arquivo TXT. Muito bem.
Eu vou então, vai estar em branco, eu vou clicar ali no arquivo e abrir aquelas questões do TXT salvo lá no Word, que agora está em TXT, não é mais um doc. Muito bem. Aqui que vem o grande problema, que nós vamos ter que cuidar. Então, nós vamos ter que deixar de uma forma que o Moodle entenda. Como que é essa forma? É a forma Icon. Como é que essa forma Icon funciona? Todas as questões eu vou tirar a numeração. Então, se tem questão 1, 2, 3, eu vou tirar. Não pode aparecer a numeração. Então, tem que tirar a numeração. Outra, todo o enunciado da questão na mesma linha. Então, se o enunciado for grande, o arquivo de texto, tá? Se vocês for mexendo aqui na barrinha, ele vai na mesma linha. Ele não pode estar para outra linha. Então, tem que estar todo o enunciado numa linha só. Se não tiver, ele vai dar um erro. Então, tem que tomar cuidado. Segundo, as alternativas podem ser com a chavezinha aqui, o A, B, C, D, ou então o item com ponto, A ponto, tanto faz. Só que tem que ser maiúscula. Se tiver minúscula, eu vou botar maiúscula nas alternativas, tá? A maiúscula e logo em seguida do item, inserir um espaço. Tem que ter um espaço aqui. Uma outra coisa, não pode, depois, tanto do enunciado como das alternativas, não pode ter espaços brancos aqui. Aparentemente não tem, mas às vezes tem. Então, se der um erro na importação, vocês têm que voltar e corrigir isso aqui. Então, cada linha tem que ser seguida exatamente da outra. Por isso que eu recomendo colocar uma seguida da outra, dar um Enter para ele passar para a próxima linha. Ao final, eu posso escrever já a resposta certa. Já vai pré-programado, tá, daqui para o Moodle com a resposta. Então, se a resposta for na letra A, eu vou escrever aqui embaixo, logo em seguida, esse resposta aqui em inglês, 2 pontos, espaço, o item da resposta. Sem a chavezinha, só o A. As questões devem ser separadas por um espaço, tá? Então, eu devo separar essas questões aqui por um espaço entre elas. Muito bem. Feito que eu disse isso, como é que vai ficar isso aqui? Então, eu já arrumei, vou mostrar para vocês como é que fica. Fica dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho as questões, ó, tá todo enunciado numa única linha. Esse aqui, por exemplo, tinha um enunciado na segunda linha. Deu um erro. Eu tive que voltar, corrigir, colocar tudo na mesma linha para aparecer lá. Então, o enunciado, na sequência, cada linha um item. E, por último, a resposta correta. Um espaço, continuo com as outras questões. Muito bem. Vou abrir o arquivo e salvar. Então, não esqueçam de salvar isso aqui. Ele vai salvar como arquivo texto. Agora, vamos lá para ver como é que faz a importação disso aí. Então, vou na aba Administração, abrir a aba Administração. E agora é importante, ó, não é mais no Importar. Importar, lembrem-se, é dentro do Moodle. Então, eu vou na seção importação dentro das questões, é diferente. Tem que tomar cuidado. Se eu quiser importar essas questões externas, é aqui, questões e importação. Clico aqui, vai abrir isso aqui. Bom, se vocês notarem, tem vários tipos de formulários. Alguns, inclusive, dá para importar figuras, mas aí depende de um conhecimentozinho de programação. Como a gente não tem, vamos pelo mais fácil. E o mais fácil é exatamente esse, o formato Icon. Então, eu vou clicar nesse formato
que é o que eu vou importar. Clicando no formato, vai aparecer isso aqui, ó, embaixo. Aliás, é na mesma página, só rolo para baixo. E eu vou arrastar aquele arquivo texto lá, aquele txt, que eu salvei, eu vou arrastar para cá, para esse espaço, ou então vou atrás dele lá no computador. Clico aqui, encontrar lá no meu computador esse determinado arquivo. Quando eu coloco aqui também, tem uma opção, gente, de importar até da internet, tá? Então, se eu tiver lá na internet um arquivo de questões texto, eu já posso importar direto para cá, ó. Então tem essa facilidade. Clicar em importar, vai aparecer essa tela aqui, ó. Se tiver tudo certo, essas barras ficam verdes e aparecem a listagem das questões salvas aqui. Se tiver algum erro, vai aparecer uma barra vermelha, vai dizer, ó, tal coisa tem um erro. Ele diz a linha, inclusive. Aí você volta lá no arquivo texto para corrigir esse erro, para poder importar. Clicar em continuar. Tem então aqui as questões salvas, agora no banco de dados. Então está aqui as minhas questões no banco de questões do Moodle. Eu vou na estrelinha, você pode editar para colar a figura. Então eu vou editar, mas eu tenho a figura, como é que fica a figura lá? Então eu posso agora editar a questão. Vocês já viram, a gente já viu isso aí, como é que a gente edita uma questão, vai aparecer o nome da questão, aqui o cabeçalho. No cabeçalho tem as opções de edição aqui. Então, o nome da questão, uma coisa interessante, ó. O nome da questão é todo o enunciado, então tem que tomar cuidado. Se o enunciado é muito grande, vai aparecer o nome da questão todo. Você quer reduzir isso aqui? Você pode escrever, então aqui no nome da questão você pode mudar. Então, escrever questão sobre ímãs, por exemplo. Tá? O enunciado é o próprio nome da questão, aparece aqui. Aí vocês podem mudar depois. E se quiser acrescentar a figura, então clicando aqui, você pode inserir uma figura dos seus arquivos, que eu deixei lá. Tá? Então aqui eu posso mudar o nome da questão e aqui inserir a figura. Aperto ali, vou lá buscar nos meus arquivos uma figura, pode ser uma figura GIF, qualquer tipo de figura. Eu posso inserir aqui. Eu já deixei aquela figura lá no meu banco de dados do computador e inseri ela aqui. Você pode configurar, aumentar o tamanho, aí você já viram isso aí. Muito bem. Aqui, lá embaixo, eu vou clicar e salvar as mudanças. E, finalmente, pré-visualizar. Quando eu visualizo, então está aqui, ó, a questão já está montada, inclusive com as alternativas aqui. Ó. Então, eu importei. E uma coisa, a questão certa também já está colocada aqui. Então, se o aluno, a hora que vocês forem usar, já tem a questão certa aqui. Lembrem-se que quando vocês montarem um questionário, vocês podem embaralhar isso aqui. Tá? A resposta certa vai acompanhar, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui está como é que fica. Então, é uma forma de vocês trazerem questões externas, é uma forma mais simples. Tem outras formas um pouco mais complicadas, mas aí depende de programação que foge ao nosso alcance de imediato. Tá? Uma coisa aqui que eu esqueci, ó. Aqui é que eu mudei. Né? Se eu não tivesse mudado lá o nome, o nome da questão seria todo o enunciado. Tá? Aparece aqui também. Então, se vocês esquecerem, lembrem que vai aparecer tudo aqui. Vocês podem editar de novo e salvar depois. Então, agradeço, professor Alfredo aqui de novo, nosso curso, obrigado pela atenção.
ferramentas Moodle e até a próxima.